O reino de Deus é como um grão de mostarda, das sementes é a menor, hortaliça se torna maior. Olá, querido irmão, querida irmã, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. É um novo dia, uma nova semana. Esses dias estamos refletindo sempre a tônica das primeiras leituras, o Deus que busca sem cansar o seu povo, o Deus que quer que esse povo esteja ao seu redor, esteja agregado a ele, e muitas vezes esse povo não está querendo ficar na presença de Deus. Primeira leitura de hoje do profeta Jeremias, capítulo 13, versículos de 1 a 11. Olha só o último versículo dessa leitura de hoje. Assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unisse a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, honra do meu nome, louvor e glória, mas não ouviram. Olha que interessante, querido irmão, querida irmã, é esse Deus que quer sempre ficar perto de nós. É esse Deus que quer congregar ao redor de si todo ser humano. E é bonita essa comparação. O cinto, a cintura ou o cinto foi feito para a cintura. Se a cintura ou o cinto se apertam demais, fica algo que não funciona, algo que não se está bem. E aqui que é o bonito, esse Deus que nos quer por perto, ele não é pesado. Ele faz sua proposta ao ser humano e deixa o ser humano livre. O ser humano tem que dar a resposta, Deus não obriga ninguém. Ou estamos ou não estamos com esse Deus. Ele não nos obriga a nada, porque é o Deus da liberdade. Estando com Ele é o melhor caminho, mas Ele não nos obriga. Aí nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 31 a 35. É bonito aqui também. Jesus continua falando conosco, como já vimos nos domingos, sobre o reino de Deus por meio de parábolas. Hoje ele nos apresenta duas parábolas. A primeira, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem lança no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, vira a maior de todas as hortaliças. Vêm os pássaros do céu e fazem nela os seus ninhos. Aqui é a universalidade do reino de Deus. O reino de Deus não é para um grupinho, como eu disse esses dias, para um condomínio, não. No reino de Deus, Deus dá oportunidade para todos fazer as suas escolhas. Mas o reino de Deus, como essa sementinha, ele vai frutificando. Numa segunda parte, a segunda parábola, Jesus dizendo, o reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega a mistura do fermento e lança numa porção de medidas de 3 porções de farinhas e a massa fica toda fermentada. Olha que interessante aqui. A massa ou o fermento, melhor dizendo, o fermento que transforma
toda a massa. O reino de Deus é assim. Nesse mundo que cresce tantas e tantas dificuldades, mas o reino de Deus se faz presente. O reino de Deus está entre nós. O próprio Jesus já disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é sinal que o reino de Deus está entre vós. Olha que bonito, então, essa liturgia dessa segunda-feira, dia 27. Precisamos pedir essa graça de estar na presença de Deus, a primeira leitura. E estando na presença de Deus, seremos essa semente, seremos esse fermento, que embora muitos duvidam, mas o reino de Deus, por meio de nossas ações, se faz presente neste mundo. Que eu, que você, que todos nós possamos assumir esse compromisso. É com Jesus que nós assumimos esse compromisso de fazer com que o seu reino esteja entre nós, por nossas palavras e por nossas ações. Que sobre você venha a bênção do Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma ótima semana, que possamos viver na graça de Deus. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também.